Animais abandonados podem trazer sérios prejuízos à cidade, aos que nela moram, além de sofrimento para os cães e gatos que são deixados sem nenhum tipo de assistência. E sobre isso, hoje eu converso com a pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT, Adriana Borsa. Qual é o impacto para uma cidade quando ela tem um grande número de animais soltos na rua que não contam com nenhum tipo de supervisão? Em relação aos animais abandonados, são diversos problemas, né? Então, o primeiro deles é que esses animais abandonados, né, eles sujam as vias públicas, né? Então, é um problema, né? Eles rasgam também os lixos que ficam em frente das casas, tá? Eles podem causar acidentes de trânsito, né? Então, eles vão na frente dos carros, então eles podem causar acidentes de trânsito. Eles também, eventualmente, eles podem atacar pessoas que estão passando, né? E também eles disseminam doenças, né? Então, assim, do ponto de vista somente pensando no ser humano, são diversos transtornos que esses animais nas ruas, eles causam, né? E daí também, pode falar. Não, pode dizer. Em contrapartida também, né, a gente vendo pelo lado animal, então ele estando solto nas ruas, ele é submetido a situações de muito sofrimento, né? Por quê? Porque ele passa fome, ele passa sede, né? Ele vai, às vezes, tomar uma água suja, comer uma comida contaminada, e daí por isso ele adoece, por isso ele transmite as doenças. Ele é atropelado e por isso acaba acontecendo, né, que muitas vezes ele não é socorrido, ele fica sofrendo até a morte, né? Então são vários, né, os problemas relacionados a isso. Adriana, quando a gente pensa nesse fator doença, como você colocou para a gente, né, que tipo de doença esses animais que estão soltos nas ruas podem causar à população? Bom, a primeira e mais grave doença é a raiva, né? Então, assim, não se fala muito de raiva, né? Mas a raiva é uma doença que ela mata muito, né? É uma das doenças infecciosas que mais mata ao redor do mundo, né? E os animais que eles estão na rua, eles não são vacinados para raiva. Então, à medida que eles podem atacar uma pessoa, há o risco, né, de transmissão dessa doença, que é uma doença 99% fatal, né? Então, uma dessas, né? Outras enfermidades também que eles podem, que eles veiculam, a leishmaniose, né? Não é o cão que ele vai transmitir a leishmaniose, né? Mas é pelo mosquito. Então, o animal na rua, ele tá mais sujo, ele não tem cuidados. Então, ele está sujeito a ter essa leishmaniose e está disseminando a leishmaniose, né? E diversas outras, né, enfermidades, assim, nem tão específicas, né? Mas devido ao animal, ele está contaminado, né? Então, assim, ele pode ter carrapatos, que ele vai disseminar os carrapatos, pulgas, né, sarnas, né? Então, assim, são questões potencialmente preocupantes. E de onde vêm esses animais abandonados, Adriana? São as pessoas que descartam os animais, pelo fato de estarem na rua sem supervisão, eles também procriam, o que aumenta essa população sem um cuidado. Você podia explicar para a gente de onde surgem os animais que a gente acaba vendo na rua sem nenhum tipo de tutela? Sim. Então, essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque assim, nossa, mas de onde que vem esses animais, né? E assim, a primeira coisa que passa na cabeça é sempre jogar para o poder público, né? Então, é culpa do poder público. Mas, na verdade, existem tantos animais nas ruas, mas porque eles estão na rua, mas eles são jogados na rua. Essa que, infelizmente, é a triste realidade. Porque já foram feitos estudos, né? Então, os animais que eles nascem numa condição de rua, entre 10, apenas 1 ou 2 sobrevivem, né? Então, assim, esse número tão grande de animais que está nas ruas, eles nasceram nas casas, né? Na casa de alguém. Então, o que acontece? O cachorrinho
nasce na casa das pessoas. Então, quando é filhotinho, todo mundo quer. Quer aquela coisa fofinha, bonitinha, né? Pequenininho. Daí, quando começa a crescer um pouco mais, começa a fazer sujeira, começa a dar trabalho, daí as pessoas não querem mais. Daí as pessoas soltam. E daí eles já estão no tamanho que eles conseguem sobreviver, né? Então, com isso, acabam aumentando o número de animais abandonados. Então, na verdade, né, existe a questão do poder público, mas a população, né, que acaba contribuindo para os animais abandonados, os animais que estão na situação de rua. Quando a gente pensa nesses animais abandonados, Adriana, a presença majoritária são cães e gatos, né? Dentro dessa população tem alguma prevalência? A situação dos cães e gatos ela é um pouco diferente, né? Porque já o gato, ele procria na situação de rua, né? Então, assim, ele tem uma procriação muito maior, né? Então, o que acontece? Esse gato, por exemplo, que ele não recebe uma socialização, ou seja, que ele não tem contato com o ser humano até uma idade de aproximadamente 3 meses de vida, o que acontece? Ele vira feral. O termo feral, ele se torna quase um animal selvagem, né? E esses gatos acelvajados, eles acabam, né, estando em vários lugares, até mesmo em situações extremas de fome, eles podem invadir casas roubando uma comida, né, que esteja em cima do fogão ou da mesa, né? Eles atuam como oportunistas, né, para eles continuarem sobrevivendo. Aqui na cidade de Cuiabá, existe um contingente muito grande de gatos nas ruas, né? Tanto gatos abandonados nas ruas, que as pessoas mesmo abandonam, quanto essa população que já se estabeleceu no estado feral, ou seja, no estado selvagem, né, na cidade, né, do modo geral. Adriana, você disse, a responsabilidade é em parte do poder público, mas também uma grande parcela é da população que abandona esses animais, né? Qual é a parte que cabe ao poder público nesse processo? Então, o poder público, ele deve agir como orientador, né? Então, assim, o poder público, ele deve orientar sobre a guarda responsável, ele deve incentivar a castração dos animais e deve haver dentro do município a lei da guarda responsável, né? O que é a guarda responsável do animal? A pessoa que tem o seu animal, ela deve ter ali no perímetro da sua residência, né? Então, assim, esse animal ele não deve ter acesso à rua sem sua supervisão, né? Então, isso é um princípio muito importante da guarda responsável, né? Então, qualquer animal que esteja na rua, o dono, ele deveria ser penalizado, entendeu? E daí, mas como? Isso baseando-se num programa, né, de guarda responsável, né? Então, parte desse programa de guarda responsável está num processo de identificação dos animais, né? Então, assim, os animais, eles deveriam ter um registro dentro da prefeitura, né, que eles pudessem ser identificados, e assim os animais que porventura estivessem nas ruas, né, o proprietário, né, o guardião desse animal, ele deveria ser acionado, né? Campanhas de vacinação dos animais também é importante e de atribuição do poder público. Quando a gente pensa num centro de zoonoses, Adriana, qual que é o papel dele na sociedade no que diz respeito a esses animais abandonados? Então, os centros de zoonoses, na verdade, eles não existem mais, né? Por decisões, né? Agora, os centros de zoonoses, eles passaram a ser unidades de vigilância em zoonoses, né? Então, assim, mudou as ações desse centro de zoonose. Então, por exemplo, não há mais captura e eutanásia dos cães, como era feito, né, há tempos atrás, né? Então, atualmente, o Centro de Controle de Zoonoses, que é a Unidade de Vigilância de Zoonoses, ele só atua realmente se o animal tiver
com uma suspeita de uma zoonose, né? Quais zoonoses seriam essas? Ó, no caso, principalmente suspeita de raiva, leishmaniose, leptospirose, até mesmo sarnas, que são consideradas zoonóticas, né? Então, potencialmente, nesses casos. No caso de, eu falei assim, mais cães, né? No caso de gatos, também seria, né? Suspeita de raiva, esporotricose, que é uma doença de pele causada por um fungo que é seríssima, que felizmente nós não temos, né? Então, assim, a unidade de vigilância de zoonoses, ela é direcionada justamente para o caso dessas doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos, né? Adriana, a gente acaba vendo um trabalho social muito forte nesse setor que tem uma lacuna deixada pelo poder público e também pela população. Entram aí o papel das ONGs, que acabam acolhendo esses animais que são abandonados, fazendo campanhas de castração. Como que você vê esse processo? Então, as ONGs, elas acabam, né, fazendo muito papel do governo, dos órgãos governamentais, né, que é principalmente a conscientização das pessoas, né, a questão de castração. Principalmente a ONG, ela trabalha muito nessa questão de castração dos animais. Porém, a castração dos animais tem uma conscientização da população que o animal não deve ter acesso à rua, não adianta, né? Então, foram feitas algumas pesquisas em alguns lugares, onde praticamente em determinados locais, eles castraram quase todos os animais, né? E no ano seguinte, existia o mesmo número de animais para serem castrados. E daí, assim, mas o que acontecia? Né? O que acontece, né? Então, na verdade, os animais, eles acabavam morrendo, né? E eram substituídos por outros, né? Mas por que eles morriam? Ah, porque foi atropelado, né? Então, por que foi atropelado? Porque não estava dentro da sua residência. Ah, foi envenenado. Ué, por quê? Porque não estava dentro da sua residência. Entendeu? Ah, ele teve uma doença infecciosa. Ué, por quê? Porque não foi vacinado, né? Então, assim, nós temos que bater, claro, a castração é fundamental, mas se não tivermos a conscientização da guarda responsável, a castração somente por si, ela não resolve. Então, aqui o foco maior tem que ser na conscientização da população mesmo, né? Adriana, queria que você dissesse para a gente agora, já focando nessa parte, o que uma pessoa precisa observar antes de querer ter um animal em casa, para ter certeza que essa mesma decisão é mais acertada para aquele conjunto familiar, né? Certo. Então, uma crítica, até as feiras de adoção, de uma forma geral, é a adoção por impulso. Né? Então, mas como eu falei para você, né? Principalmente filhote, todo mundo quer. Todo mundo quer, então é uma belezinha, né? Só que as pessoas têm que pensar que o filhote, ele cresce, ele dá despesa. Então, a questão financeira, ela é muito importante. Então, a gente pensa, a pessoa tem que ter muito amor para dar. Sim, tem que ter amor, né? Só que, se você não pensar na parte financeira, o amor, ele é relativo, né? Então, somente o amor, ele não compra ração, ele não paga as vacinas, ele não paga até um tratamento se o animal adoecer. Então, essa questão financeira é muito importante. A questão do espaço físico que a pessoa tem para criar um animal, ela é importante, né? Então, o tamanho do espaço e o tamanho do animal que a pessoa vai querer, vai ter. E também a questão dos membros familiares, né? Então, a família, ela tem que chegar a um acordo, né, sobre ter ou não um animal, isso é muito importante. Tem que pensar nas viagens, se a pessoa viaja no final de ano, como que vai fazer com o animal? Tem alguém para cuidar do animal? Né? Não tem. Então vai ter que pagar alguém. Então, é mais questão financeira. Então, assim, a decisão de você ter um animal, ela é muito grande. É praticamente assim, o pessoal fala, é que nem ter um filho, mas é assim. Então, hoje em dia, os animais podem viver de 10 a 15 anos, né? Então, por exemplo, né, se uma senhora de 70 anos, ela decide, né, adotar um animal, né, mas será que os filhos dela estão de acordo?
né? Não nada preconceito devido a pessoa ser idosa, né? Mas, poxa, o animal vai viver 15 anos, né? Então, assim, será que, né, se ela vier a falecer, vai ter pessoas que cuidem do animal? Então, até essas questões, elas devem ser refletidas, devem ser pensadas, né? Não saia daí, eu volto já já.